entendo que as pessoas, enfim, votem no Bolsonaro, sintam entusiasmo, enfim, eu consigo entender quais podem ser os mecanismos aí psicológicos para isso acontecer. Mas, cara, teve ovação para o Pazuello e para o Daniel Silveira também. Quer dizer, como é que isso se transfere, né, do líder da seita, vamos dizer assim, para esses personagens que são absolutamente bizarros, grotescos? Eu não sei qual é a palavra para usar, né? Você consegue? Não, mas isso sim, isso eu consigo entender, porque a demonstração mais absoluta da fé é esse, né? A autoflagelação. O que se, sabe, se dá chibatadas nas próprias coisas. Você sofre, você se humilha, você faz o contrário do que faria se fosse pensar apenas na tua sanidade mental e na preservação do teu físico, e você está disposto a exibir para o objeto desse teu amor desmesurado, até mesmo essa capacidade de se humilhar aplaudindo o Pazuello ou o Daniel Silveira. É realmente esse sim é o êxtase religioso, né? É quando você sofre pela pessoa que você mitifica. E é muito estranho mesmo esse fenômeno, né, de um personagem como o Bolsonaro, né, que, enfim, é evidente que ele é o contrário de diversos preceitos cristãos, né? Caridade, humildade, um monte de coisa que você... Lógico. Os petistas os petistas fizeram circular, pagaram também, devem ter... Se não gastaram 1 milhão, gastaram perto disso. Algo dizendo canastrão, Bolsonaro, um negócio assim. Canastrão, sem dúvida nenhuma. É o charlatão, desculpa, era charlatão. Mas ele é um charlatão e canastrão. Ele é o comediante da Praça é Nossa. É tão claro que ele está interpretando mal um papel que isso sim provoca estupor, que as pessoas não sejam capazes de identificar a falta de autenticidade nessa interpretação, né? O trambique. Muito tempo atrás, quando você e eu estávamos na Veja, eu escrevi uma coluna dizendo isso, que o problema do Brasil é a péssima qualidade da nossa dramaturgia. Os nossos atores são tão ruins que os brasileiros se acostumaram, são incapazes de perceber quando o político mente, porque o ator mente tão mal quanto o político. Então os caras veem o ator brasileiro da telenovela das 8 na tela e acreditam que aquilo pode corresponder a algum tipo de verdade. Então o político faz qualquer coisa que parece verdadeiro também. É o desastre da novela da Rede Globo. Esse sim foi o mal da Rede Globo. Os péssimos atores, ter empregado tanto ator ruim assim, acabou criando essa porcaria de política também. O Bolsonaro é uma espécie de Francisco Cuoco, assim, né, da política, né? E o Francisco Cuoco, perto do de agora, parece o Laurence Olivier. Um Olivier, né? Exatamente. Então, e a política também está nessa, porque o Bolsonaro é bem pior do que tudo que já apareceu na face da Terra, no Brasil incluído. E os nossos teólogos são ruins também, né? Porque eu estava pensando, né? Os evangélicos, eles falam assim, olha, o raciocínio do evangélico, eu fui dar uma xeretada, né? É o seguinte, todo líder, todo homem que comanda, né, um país, tá? Ele foi escolhido por Deus para estar lá. Tudo bem, você pode até aceitar essa premissa, mas daí você vai ver, não tem lugar nenhum na Bíblia, né, dizendo que o governante tem que ser bom. Então o fato dele ter sido escolhido por Deus não quer dizer que ele é um bom governante. Deus pode ter escolhido um governante ruim, ele escolheu os faraós do Egito lá para
para depois narrar tudo que ele tinha feito com os egípcios, né, as pragas e não sei o que mais. Então, assim... Digamos que os cristãos penaram nas mãos dos maus governantes, né? Cheio de governante sádico que mandou os cristãos para o extermínio. Então, eles deveriam ter alguma experiência, alguma cancha nessa área. Nem sempre Deus escolhe o governante bom. Talvez esteja querendo mandar alguma mensagem para a gente, né? Essa é a grande pergunta da história da humanidade, né? Porque a gente sofre se há um Deus onisciente e onipresente. A resposta é o livre-arbítrio. Quer dizer, as pessoas têm que fazer escolhas. Eles escolheram mal, escolheram pessimamente. O Bolsonaro é um charlatão, é um canastrão, e foi uma péssima escolha. Está enganando esse eleitorado evangélico com essa estética fajuta e com a Maria Madalena da Ceilândia dizendo que ele é o enviado de Deus. Vamos ver. Será que a gente tem o discurso da... Robson, a gente tem o discurso da Michelle para ver o momento em que ela pronuncia as palavras sagradas? Ele chorou. Não o Bolsonaro temos. chorou ouvindo a Michelle. Aquela foto dele com os olhos marejados é desse momento, né? Foi durante... Ô, Bananinha, e eu sou bicha? Vamos chamar, então, o outro vizir do Bolsonaro lá, sei lá, o Arthur Lira. Vamos ver o Arthur Lira bonitão lá ao lado do Bolsonaro. Tivemos a presença marcante do presidente da Câmara, aqui presente, meu amigo de longa data, Arthur Lira. Ele é o dono da pauta na Câmara dos Deputados. Nada é colocado em votação se não for por decisão dele. Botou para votar proposta de emenda à Constituição, projeto de lei, botando um freio na sanha de impostos no Brasil. Zeramos impostos federais de gás de cozinha desde o ano passado, de diesel há 4 meses, e foi colocado um teto do ICMS, que é o imposto estadual, não apenas para combustível, mas para energia elétrica, para as comunicações e para o transporte. Tenho certeza, teremos deflação no corrente mês. Eu sei que a figura mais importante hoje aqui sou eu. Mas se não é o Arthur Lira, esse cabra da peste de Alagoas, não teríamos chegado a esse ponto. Obrigado, Lira. Obrigado, deputados e senadores. É isso aí, é o cúmplice, né? E o Ciro Nogueira, sim. Mordendo dedos. Bom, entregou, né? Desnudou tudo, né? Ninguém tinha a menor dúvida, mas como a gente conversou na semana passada, é importantíssimo que nessas eleições a gente consiga pelo menos isso, quer dizer, bem de se livrar do Bolsonaro, que vai provocar 15 minutos de alegria. Aliás, o Gabeira hoje escreveu que o fim do bolsonarismo lhe dá muito otimismo. O meu otimismo vai durar uns 10 minutos, porque, obviamente, o Lula vai ser eleito. Então, 10 minutos de otimismo. Nesses 10 minutos de otimismo, eu vou festejar também a queda do Arthur Lira, que você desconfia que ele não vai cair. Eu espero que ele caia. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu fiz campanha, assim, brutal
para que o Rodrigo Maia conseguisse eleger o seu sucessor, que seria o Baleia Rossi, ao invés do Arthur Lira ter ganho. Porque o negócio era o seguinte, é bom ter na Câmara um cabra da peste que seja contra o cara que está ocupando o Planalto, o Palácio do Planalto. Para dar alguma espécie de equilíbrio. Será que, assim, a gente não está numa situação infernal em que é melhor ter o Arthur Lira ao lado do Lula? Não. Não é melhor, porque o Arthur Lira vai se acertar com o Lula. Depois dos meus 10 minutos de otimismo e felicidade, o Arthur Lira vai se acertar com o Lula. Não há o menor risco disso não ocorrer. Então, olha, e vai fazer o jogo sujo que faz com o Bolsonaro agora a favor do Lula. Eu acho que a gente tem que ter no comando da Câmara alguém que tem um mínimo de pudor, um mínimo, pelo menos para manter as aparências de um certo comportamento institucional e digno. Até um Rodrigo Pacheco, não Roberto Pacheco, Rodrigo Pacheco, na Câmara, alguém equivalente ao Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, já estaria bom. Mas Arthur Lira não dá. É ruim para todos nós, é ruim para o país, é ruim para a democracia. E o cara, como disse o próprio Bolsonaro, né? Ele é o dono da pauta, atropela tudo, manda sozinho, manda e desmanda, faz o que quer. Não é bom ter um sujeito desse, não. Não pauta 130 e tantos pedidos de impeachment que estão lá, né? Não pautou nenhum, né? Não. Eu equiparei muito ao longo desses 3 anos aí o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira. Eu dizia que os dois eram uma dupla, né? Eu brincava que era cínico e sonso, né? Sendo o sonso o Pacheco, né? Mas eu acho que você tem toda a razão, Diogo. O Pacheco, ele pelo menos nesses últimos momentos agora, né, de golpismo escancarado, ele deu um passo atrás. Ele finge, ele finge um pouquinho, ele finge um pouco. O interesse dele não é exatamente coincidente em todos os campos com o interesse do Bolsonaro. Então, não é que a gente tem uma separação de poderes assim tão dramática como deveria ser, mas um mínimo de autonomia há. No caso do Arthur Lira, ele manda no Bolsonaro, o cupincha, comparsa dele, Bolsonaro passa a grana, ele usa do jeito que quer, mas ali é uma relação muito, muito doente. Eu espero que seja que no próximo parlamento haja uma relação um pouquinho mais saudável entre esses dois, os três, né? Na verdade, os 3 poderes.